Beleza, galera. Então a gente vai iniciar, tá? Agora a parte de eletroquímica. Como eu falei anteriormente, a gente já viu aquela parte de oxidação, número de NOx. E hoje o nosso objetivo é entender, tá? Algumas aplicações da parte de eletroquímica, entender o porquê estudar eletroquímica. E a gente vê os conceitos básicos, tá? Então hoje vai ser muita parte de teoria. Professor, cai a parte de cálculo? Cai bastante. A gente vai ver isso na outra aula, tá? Mas inicialmente a gente vai pegar somente a parte de eletroquímica, tá bom? Amanda, a gente vai trabalhar nas nossas avaliações, tá? Vai ser somente a parte de termoquímica e a parte de... Aliás, termoquímica não. A gente vai trabalhar só o número de NOx, tá? E a parte de eletroquímica. A gente vai dividir, porque a eletroquímica, vamos dizer que eu tenho vários tópicos dentro dela, tá? A gente vai dividir a parte galvânica, depois a gente trabalha a parte eletrolítica. Então a parte galvânica a gente pode utilizar junto o número de NOx, e a eletrolítica, né, que aí vai vir a laser fire, a gente deixa para depois. A gente faz uma outra avaliação baseada nessa outra parte, tudo bem? Então, galera, eu vou pegar aqui, abrir a apresentação. Eu acredito que esteja aparecendo aí para vocês essa apresentação aí do slide. Confere? Ótimo, beleza então. Olha só, galera. Eu coloquei o tema aí, ó, eletroquímica e processos galvânicos, tá certo? E a gente vai trabalhar justamente esses processos galvânicos, tá? Inicialmente. Aí eu vou explicar o porquê desses termos. Então, eu vou iniciar a nossa apresentação assim, ó, fazendo essa perguntinha. Por que devemos estudar a parte de eletroquímica, tá bom? E eu coloquei também aí no slide, né, eletroquímica no nosso dia a dia. Então, coloquei algumas figurinhas aqui para a gente desenvolver, tá, alguns argumentos que fortalecem essa parte de estudar a parte de eletroquímica. Eu vou começar com o primeiro argumento, tá, de que o mundo moderno ele só existe devido a essa parte de eletroquímica, tá? A parte de eletricidade, a gente utiliza a eletricidade no nosso dia a dia. E a eletroquímica a gente já vai definir mais na frente, né? Ó, essa parte de eletro está relacionada à eletricidade, né? E química são as reações químicas que vão gerar essa parte de eletricidade. E a gente utiliza isso no nosso dia a dia, né? É muito comum, né, a gente trabalhar essa parte do nosso dia a dia. Amanda, tô sim. Alisson, eu também tô gravando, viu? Desculpa não ter respondido logo, mas eu tô gravando a aula para vocês, tá? E eu deixo disponível lá. Caso alguém não tenha assistido ou queira rever a aula, eu deixo lá no meu canal. Então, olha só, eu coloquei aqui um telefone celular. O que vocês acham que o celular está relacionado à eletroquímica? Será que o celular acontece as reações químicas no celular? Tá? Olha uma coisa que está relacionada aqui, a bateria. A bateria do celular, tá bom? Então, quando você está utilizando o teu celular, na verdade, dentro da bateria do celular está acontecendo várias reações químicas e essas reações químicas estão fornecendo a energia necessária para te ficar utilizando o teu celular. Olha o conceito aqui, galera. O esquema é o seguinte. Deixa eu só cortar uma parada aqui com vocês. Ó, vamos tentar utilizar, né, o bate-papo aqui, o chat, para falar algo relacionado à aula, galera, tá bom? Senão eu não consigo acompanhar e foge totalmente do nosso contexto, né, do nosso objetivo. Beleza?
Então, o esquema é o seguinte, a bateria, como eu falei para vocês, ela está relacionada a esses processos eletroquímicos. Hoje em dia o pessoal tem muito problema com a bateria porque a bateria dura pouco tempo, né? Se você pegar os celulares mais antigos, a bateria durava quase uma semana. Mas tinha muito questão de hoje em dia tem muitos aplicativos, né, que acabam consumindo muito a bateria dos celulares. Imagina só, hoje se uma empresa, né, que é as mais concorridas aí no mercado, não estou fazendo propaganda, mas tem a Apple, né, e tem os smartphones, né, com a Samsung, chega uma empresa dessa e lança no mercado uma bateria que dure, sei lá, 15 dias, tá? Você não precisa carregar seu celular durante 15 dias, que ela tem uma durabilidade maior. Será que ela ia atrair muito cliente? Com certeza, né? Se você consegue desenvolver uma bateria que ela consiga te dar uma carga maior, ou seja, ela consiga segurar um tempo maior para te trabalhar o celular, então com certeza ela terá, né, uma procura bem maior. E acredite, existem, essas empresas gastam milhões e milhões, né, em área de pesquisa para desenvolver baterias cada vez mais menores, né, e também mais eficientes. Beleza? Quem tinha aqueles celulares antigos, tipo Nokia, aqueles grandes, né? Acho que não é da época de vocês, mas esses celulares duravam dias e dias, né? Às vezes a pessoa mal usava, só ligava para ligar aqui ou colar, durava quase um mês, tá? Eu coloquei aqui também nessa outra figura, tá? Só para realçar os procedimentos estéticos. As meninas que da estética, eu acho que vocês estão vendo alguma parte, né, nessa área de eletroquímica. O pessoal utiliza muito alguns procedimentos estéticos para rejuvenescimento da pele, né? Às vezes, quando você vai fazer a limpeza de pele, você precisa utilizar as correntes galvânicas e tem um equipamento, tem lá no laboratório de vocês, eu não vou saber o nome agora, né? Desculpe, mas ele serve para matar, né, alguns micro-organismos também, desinfecção da pele, né? Dentre outras funções, tá? Então vocês vão utilizar muito essa parte dos conceitos de eletroquímica. Claro que eu vou dar os fundamentos, né? As pessoas lá da base técnica de vocês vai trabalhar a parte aplicada, né, desses fundamentos dentro da área de vocês. Beleza? E aí eu vou explicar também o que são correntes galvânicas, tá? A gente chega já lá. Uma outra coisa aí já é algo pessoal meu, né, que eu gosto muito, é trabalhar nessa parte de corrosão. Trabalhei muito tempo na área de pesquisa, né, nessa área, e nada mais eu botei uma foto aí de um fogão que a galera chama isso aqui de ferrugem, né, ó. Tá vendo aqui nas extremidades aqui, ó, da borda do fogão, formando os ferrugem? A galera que sim, alta frequência, né? A gente vai ver essa parte aí também, tá? Mas como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar muito a parte teórica, tá? Não a parte prática, que não é a minha área. Vocês vão poder me ajudar. Se a gente pegar aqui, ó, o fogão, acho que algum de vocês, ou os pais de vocês, já tiveram algum problema relacionado ao problema de ferrugem, né? O pessoal olha lá, o fogão começou a enferrujar, a máquina de lavar está enferrujando. E a galera não entende muito a sistemática desse processo, né? Que a gente chama dentro da química processo de degradação, está relacionado ao processo de corrosão, tá? E muitas vezes algumas atitudes práticas ou simples no dia a dia conseguem evitar esses problemas, ou pelo menos você ter uma diminuição, né, no agravamento desse processo de corrosão. Tipo, em vez de você colocar o fogão do lado da pia, você afasta um pouco ele da pia, né? Que aí eu vou falar o porquê disso, tá? Tá relacionado à questão dos eletrólitos e tal. E outra, a gente vive em uma cidade litorânea, né? E só para vocês terem uma ideia, Fortaleza é a cidade que tem o maior índice de corrosividade do mundo, né? Então a gente tem regiões tipo Mucuripe, ali a Cofeco, que são regiões que
qualquer material que você deixa lá exposto, rapidamente ele sofre processo de degradação, né? Um problema de corrosão. E eu coloquei aqui também, né, que a gente vai ter uma substituição, uma corrida desenfreada, né, para esses veículos aqui. Não sei se vocês já viram ali no Jockey, né, se você vai lá para o nosso Shop Jockey, do lado lá você tem os carros elétricos, tá bom? Os carros elétricos. Isso aqui está relacionado a muita pressão, né, da parte ambiental. Os carros que são papel alumínio, olha só, a gente vai ver, tá, Bruno? Essa parte do alumínio, dos materiais, que eles também vão sofrer o processo de corrosão. O alumínio, ele tem uma característica muito interessante, porque o alumínio, quando ele sofre esse processo de corrosão, ele cria uma película, e essa película é uma alta defesa dele. Ele se protege, entende? Tipo, quando tu tem o ferro sofrendo o processo de degradação, o produto de degradação dele, que no caso é a ferrugem, ele não protege o ferro, pelo contrário, ele se torna um pouco mais poroso, permite que o processo aconteça bem mais rápido. E o alumínio, né, o pessoal utiliza muito o alumínio, tipo, botar uma janela de alumínio, um portão de alumínio, porque ele não vai sofrer um processo de corrosão. Na verdade, o alumínio, o que acontece? O alumínio, ele cria uma camada, que é uma camada fosca, né? Que é como se fosse uma pintura, ele se autoprotege. Nesse processo, ele diminui, né, o processo de degradação. Só que o alumínio, é interessante que a corrosão dele, ele forma o que a gente chama de pits, né, que eu vou explicar depois mais na frente para vocês, que são fraturas internas, né? Então, esses materiais, eles não são interessantes quando você precisa de uma resistência mecânica, porque ele pode quebrar, pode se romper facilmente, tá? Pode ser utilizado, Bruno, só para te adiantar aqui, o que a gente chama de proteção catódica, né? Ou proteção anódica, que você utiliza um metal de sacrifício, que é muito comum utilizar, por exemplo, nos navios. Se você vai no estaleiro, porque o navio feito de ferro não sofre degradação se ele está em alto mar, né? Se ele está em uma água salgada, né? Água que tem uma salinidade muito alta. Por que ele não sofre degradação? Porque ele se conserva. Aí eu vou explicar para vocês que existem umas proteções, né? As proteções que você utiliza um metal de sacrifício, em vez de um metal sofrer corrosão, quem sofre corrosão é esse outro material. Por isso que é bacana, muito interessante nessa área, tá? E por fim aqui, galera, só para me fechar o raciocínio na parte dos veículos elétricos, eles vêm para substituir esses veículos movidos a combustível de origem fóssil, né? Que a gente tem gasolina, o diesel, e esses veículos têm esse propósito. Por quê, professor? Porque esses carros que são movidos a combustão, eles liberam na atmosfera, né, uma grande quantidade de dióxido de carbono, né? E esse dióxido de carbono, eles são responsáveis pelo aquecimento global, tá bom? Só a título de informação aqui para vocês, a Europa, né, tem a partir de 2023 os carros não vão ser mais produzidos lá a combustão. Todos os carros vão sair de fábrica já movidos a motores elétricos. Então a realidade está bem próxima. Aqui no Brasil já existem alguns veículos que são elétricos, né? E tem outros que são uma transição, que são os carros chamados carros híbridos, que a gente vai ter uma parte do motor elétrico e uma parte do motor a combustão, tá? Mas se a gente fazer uma previsão daqui a 5, 6 anos, vocês vão ver que cada vez mais vai ter carros entrando, né, com essa ideia de carros elétricos. E para isso, né, para o desenvolvimento desses carros elétricos, você precisa ter uma bateria, você precisa ter o conhecimento dentro da área de eletroquímica, tá? Perceba aí que eu peguei um gancho bem pequenininho para falar um pouco de eletroquímica, e está relacionado à área de saúde,
né? Área de lazer, segurança, questão ambiental. A gente tem aí a questão de processo de degradação. Eu nem falei, né? Que aí eu vou tocar um pouco mais lá na frente, quando você utiliza semijoias, né? Você já viram, galera, tipo, meu cordão ele é banhado a ouro, né? O que se faz? Se faz uma eletrodeposição em um determinado metal. Muitas vezes a título de deixar ele mais bonito, ou então a questão de proteção, né? Você vai tipo aro de magnésio, um aro cromado, às vezes você coloca cromo na estrutura do metal, que é para você dar essa proteção, tá bom? E a eletroquímica ela vai estudar tudo isso, galera. Então é um assunto que eu particularmente gosto muito, né? Adoro essa parte porque eu sei que é uma parte muito prática. Trabalhei muito tempo nessa área de eletroquímica. E durante a nossa conversa aqui, durante nossas aulas, eu vou tentar repassar um pouco do que eu aprendi para vocês, tá? Então, e vocês vão me ajudar também, né, com alguns exemplos. A gente acaba aprendendo muito com vocês. Tudo bem, galera? Vou passar aqui o primeiro slide. A gente vai dar uma de Carlos aí, né? Meu grande amigo Carlos lá. A gente vai trabalhar a parte de história, beleza? E a gente vai ver que a eletroquímica ela foi desenvolvida, né, inicialmente dentro da medicina. Olha que loucura, tá? Tem um cara aí chamado Luigi Galvani, que aí vem aquelas corrente galvânica, né, o processo galvânico, eu vou explicar um pouco mais lá na frente, mas ele vem desse cientista. Ele, fazendo anatomia, né, de rã, ele percebeu que quando ele ligava, tem até a experiência dele aqui, ó, ele ligava dois metais, deixa eu colocar de uma outra cor para visualizar aqui, ó, ele ligava dois metais nas perninhas aqui do sapo, né? Essas perninhas aqui, esse é o sistema nervoso, né? Que você tem aqui, ó, quando ele ligava no músculo, na parte do tecido muscular do sapo, né, morto, ele percebia que a perna do sapo se movimentava. Então, ele percebeu que os impulsos nervosos estavam relacionados a descargas elétricas, né, ou correntes elétricas. Olha que interessante, galera. Quando tu tá se movimentando, quando tu tá respirando, quando teu coração tá batendo, isso só acontece, o movimento dos teus músculos, a contração, o relaxamento do teu músculo, ele só acontece por quê? Porque dentro do seu corpo acontecem reações, né? E essas reações elas desenvolvem corrente elétrica. Ou seja, dentro do meu corpo está acontecendo uma reação de oxirredução. E essas reações de oxirredução elas são essenciais, né, para a vida, né? Você percebe que os movimentos todos estão relacionados a essas correntes elétricas. Existem alguns casos, né, que aí eu vou fugir um pouquinho aqui, só para contextualizar. A galera que, tipo, luta MMA ou faz outro tipo de luta e tem que ter aquele perda de peso, né, bem rígido. Por exemplo, o cara tem 90 kg, mas ele vai lutar na categoria de 76 kg. O cara tem que perder aí quase 20 kg, tá? E às vezes eles fazem a perda em uma semana. E o que eles fazem? Na verdade, ele não perde peso, ele perde o que? Líquido, né? Dentro do nosso corpo a gente tem muito líquido. E na perda de líquido, ele perde o que a gente chama aqui, ó, sódio e o potássio, que são essenciais para essas correntes elétricas, desenvolvimento dessas correntes elétricas. E quando a galera perde uma quantidade razoável desses sais dentro do corpo, o que acontece? O músculo para de responder os impulsos nervosos. Então a galera tem parada cardíaca, né? O coração ele para de bater. O pulmão, né? Você não consegue mais respirar porque o seu corpo ele não consegue mais enviar esses impulsos elétricos, tá? Porque o sódio e o potássio eles são essenciais
por envio desses impulsos elétricos. Então a desidratação ela mata devido a isso, beleza? Então Luigi Galvani, quando ele fez esse processo, ele acreditava que o músculo, né, que gerava essas correntes elétricas. Pela própria formação dele na área de medicina, ele não relacionou essas correntes elétricas ao metal. Ele só acreditava que o metal era o condutor dessas correntes elétricas, mas quem gerava as correntes elétricas era justamente o músculo, beleza? Então aí se deu os primeiros trabalhos lá da parte de eletroquímica. Aí vem um cidadão chamado Alessandro Volta, aí por isso essa questão de voltagem, né? 220 volts está relacionado justamente a esse cara, né? Alessandro Volta. Alessandro Volta, ao contrário lá de Galvani, ele falou o seguinte, ele falou assim, opa, essas correntes elétricas que estão fazendo com que esse sapinho se movimente aí, não está relacionado ao músculo, mas sim aos metais, tá? Então, ele começou a buscar, né, a fazer pesquisa, a trabalhar com a parte de metais e entender como é que se dava esse processo. E ele criou a primeira pilha, né? Tá aqui, ó. Eu trouxe até o desenho dele, ó. Isso aqui é uma pilha. Tá? Como é que funcionava essa pilha? Como é que ele provou isso? Na verdade, ele pegou metais. No caso aqui, ele pegou o cobre. Deixa eu só fazer a tradução aqui. Ele pegou aqui, ó, o cobre, que ele vai ser essa plaquinha aqui que está alaranjada, beleza? Ele pegou aí o cobre e depois pegou um outro metal, que é esse outro aqui, ó, que está aqui em cima, que está, acho que é a cor marrom, tá? E aqui esse metal é o zinco. Ele pegou o cobre e o zinco e separou esses dois metais por esse azul aqui, até colocar de outra cor. Esse azul que está ali, galera, ó, entre os metais, tá? Ele chama de eletrólito, era uma solução de ácido sulfúrico, né? Uma solução de um ácido. E aí era um papel, ele pegava o papel, um papelzinho, molhava esse papel com a solução de um ácido e colocava entre esses dois metais. E criou, tá, uma pilha desses metais. Quando ele fez isso, ele ligou esses polos, tá? O polo aqui de baixo que ele chamou de polo positivo e aqui em cima, ó, de polo negativo. Ou seja, um metal ele atuava como um polo positivo e o outro metal como um polo negativo. E quando ele ligou esses dois polos, né? Quando ele ligou esses dois polos aqui, ele pegou um fio condutor, ligou esses dois polos e ele percebeu que aqui, ó, gerava uma corrente elétrica, tá? E essa corrente elétrica estava relacionada pela quantidade de pares que ele tinha desses metais. Quanto maior pares, maior seria a condutividade elétrica, maior a corrente elétrica. Então, Alessandro Volta, ele desenvolveu a primeira pilha, tá? E essa pilha ele consegue mostrar que os elétrons que são gerados aí, eles são formados a partir de uma reação de óxido-redução, que a gente já viu, né? Então, os metais, quando eles estão em contato um com o outro, eles geram essa corrente elétrica. Eu vou tentar aqui em casa, tá? Depois, se tiver um tempinho livre, acho que no final de semana, eu vou criar essa experiência aqui com vocês, tá? Eu vou gravar uma experiência montando essa pilhazinha aqui. No caso, eu vou usar os metais, tipo moeda de 5 centavos que é de cobre, e você, em qualquer loja de ferragem, tem umas ruelas que a galera chama, que ela é de zinco. Aí você pode montar essa pilha aí, tá? Eu vou tentar ligar um LED com ela. Fica aí, vocês podem me cobrar depois, eu trago esse vídeo para vocês. Como a gente não está na escola, né, não tem como fazer lá no laboratório. Mas se tivesse, eu faria lá com vocês no laboratório. Enfim. Então, esses dois caras, eles são os precursores
da química ou da parte da eletroquímica que a gente conhece, beleza? Então, a gente vem aqui, ó, deixa eu só beber um pouco d'água. E a gente faz a definição de eletroquímica, tá? A definição de eletroquímica, ela vai me dizer que é um ramo da fisicoquímica, tá? Então, a eletroquímica, ela está dentro de uma parte que a gente chama de fisicoquímica, que estuda as reações em que há transferência de elétrons e a sua conversão em energia elétrica, bem como o processo contrário, isto é, a conversão de energia elétrica em energia química. Olha só essa definição, galera. Vou até colocar ela aqui, ó. A gente já vai discutir ela. Eu tenho a parte da eletroquímica. Ele está me dizendo que essa eletroquímica, ela acontece de duas formas, tá? Por definição. Deixa eu colocar aqui. A primeira, ele fala que são reações químicas. Eu posso ter uma reação química gerando uma corrente elétrica, tá bom? Que eu vou simplificar aqui para o CF. Reação química gerando uma corrente elétrica, ou pode ser o contrário, ou pode ser um processo contrário. Como assim, professor, um processo contrário? Eu posso ter uma corrente elétrica, né, gerando uma reação química. Então, quando eu tenho reação química e corrente elétrica, quando eu tenho uma reação química aliada a uma corrente elétrica, eu estou diante de quê? Da eletroquímica. Eu estou dentro desses processos eletroquímicos. E já já a gente vai ver, né, que existe uma pequena diferença no processo direto, que no caso é a reação química gerando uma corrente elétrica, como no processo inverso, quando eu tenho uma corrente elétrica, né, gerando uma reação química. Vou passar aqui, ó. Então a gente definiu o que é a eletroquímica. Então, a eletroquímica, ela vai ser classificada de duas formas. O processo galvânico e o processo eletrolítico. Professor, como assim, professor? Olha só a explicação disso aqui, ó. O esquema é o seguinte, ó. O processo galvânico é quando tu tem, o que eu acabei de falar para vocês, ó, uma reação química gerando uma corrente elétrica. Tá bom? Esse aqui é o primeiro processo. O eletrolítico é o processo contrário. É quando eu tenho uma corrente elétrica, só escrever aqui, gerando uma reação química. Professor, me dá um exemplo aí disso aí para mim conseguir fixar isso na minha mente, né? Como é que você pode me dar um exemplo de uma reação química gerando uma corrente elétrica e uma corrente elétrica gerando uma reação química? Olha só, coloquei o celular aqui, ó, como exemplo. Você pega o seu celular, começa a usar o celular, entrar no Instagram, no Facebook. O que acontece depois de um tempo? Ele vai descarregar, não é isso? Então, nesse instante, tu vai ter uma reação química gerando uma corrente elétrica. A bateria está acontecendo reação química e está gerando uma corrente elétrica lá para o teu celular. Então, esse processo é um processo que a gente chama de processo galvânico. E, professor, e o contrário? É quando ele descarrega. Quando ele descarrega, o que você faz? Você pega o teu celular, coloca numa corrente, não é não? Tu coloca lá na tomada, deixa lá ir carregando durante, sei lá, 4 horas, para ele carregar totalmente. Quando tu faz isso, tu tem um processo contrário. Tu tem o processo que a gente chama eletrolítico. Por quê? Esse processo contrário, tu tá, na verdade, jogando uma corrente elétrica lá para a bateria, para ela recarregar. O que seria recarregar dentro da química? Seria ela acumular essas reações químicas. Exatamente, Gabriel. Então, perceba que eu tenho processos diferentes. Eu tenho um processo que ele gera corrente elétrica e um outro processo que ele está gerando o quê? Uma reação química. Ele está armazenando as reações químicas. Para na hora que eu tirar o celular lá da tomada,
ele comece a voltar novamente para o processo galvânico. Então, um é o contrário do outro. A ideia é essa. E tem mais algumas observações, tá? Quais são as observações? Que são importantes, tá? Vou colocar aqui, ó. No processo galvânico, ele é espontâneo. É um processo totalmente espontâneo. Exatamente, Lucas, tá? Deixa eu ver aqui, entender aqui, Alisson. Se eu fazer exercícios físicos, isso vai ser um meio eletrolítico. Alisson, no caso aí do teu exercício físico, tá? Para te fazer o exercício físico, tu tem que gerar impulsos elétricos, tá? Então, dentro do teu corpo, acontecem as reações químicas e essas reações químicas geram uma corrente elétrica. Então, é um processo galvânico, beleza? A diferença, ó, que eu ia colocar aqui, deixa eu só colocar aqui, ó, o eletrolítico. O eletrolítico é não espontâneo. O que seria algo espontâneo, galera? O que é espontâneo? O que significa essa palavra, espontâneo? Algo natural. Beleza, Yasmin, é isso mesmo. Espontâneo é algo natural, que você não precisa fazer nenhuma intervenção. Ele acontece naturalmente. É tipo, se eu tenho lá a água na caixa, quando eu ligo a torneira aqui embaixo, a água desce naturalmente. Eu não preciso fazer nada, né? Simplesmente a força da gravidade atuando sobre a água. Então ela vai escorrer lá e eu consigo ligar a torneira. Contrário, se eu pegar um cano, ligar até a minha caixa, né? Pego do poço um cano, ligo até a caixa d'água. A água ela vai subir naturalmente? Claro que não, né? Como é que está mais alta, a gravidade não permite. Então, para ela subir lá para a caixa d'água, eu preciso gastar energia, né? Que a gente, dentro da física, a gente fala isso. Eu estou gastando energia, eu estou realizando um trabalho. Eu ligo uma bomba e essa bomba joga a água lá para cima. Então, isso não acontece naturalmente. É preciso que algo aconteça, tá? Então, ó, o processo galvânico, ele acontece naturalmente. É um processo natural. Você não precisa modificar nada, ele vai acontecer naturalmente. O processo eletrolítico não. O processo eletrolítico você precisa intervir, tá? Tipo, a bateria do celular, você não precisa mexer em nada, ele está lá funcionando, então é algo natural a reação. Mas quando ele descarrega, se você deixar teu celular parado lá, ele vai carregar sozinho? Claro que não. Ele só vai carregar se tu pegar ele e colocar na energia. Tu tem que gastar energia para isso acontecer, tá bom? Então, existem situações diferentes. Um processo é espontâneo, acontece naturalmente, e um outro processo ele é não espontâneo, tá bom? Então, feitas essas definições, galera, a gente vai se atentar a esse primeiro aqui, ó, o processo galvânico, tá? Processo galvânico. A gente vai trabalhar primeiramente com o processo galvânico. Terminou o processo galvânico, a gente trabalha com o processo eletrolítico. Perceba que um vai ser o contrário do outro. Se a gente entender o processo galvânico, o processo eletrolítico ele vai ser também simples, porque a gente só vai pensar um pouco ao contrário, beleza? Que um é o inverso do outro. Então, vou passar aqui. E aí eu vou falar do que realmente é importante principalmente para as avaliações externas, né? E a pilha de Daniel. Eu peço até perdão que esse Daniel aqui ele tem 2 L's, está faltando mais um L aqui, tá? A pilha de Daniel, tá? A pilha de Daniel, você precisa entender esse esquema. Se você entender esse esquema aqui, galera, você vai entender todo o processo eletroquímico, tá? Mas você precisa entender os componentes presentes na pilha de Daniel. Porque as baterias, as pilhas, os processos que a gente conhece, ele é baseado nesse esquema, tá? É um esquema. Tá certo, tranquilo. Como vai ficar gravado, ela pode visualizar lá depois.
Então, eu vou apresentar para vocês a pilha de Daniel, os elementos que compõem a pilha de Daniel, e depois a gente vai pegar esses elementos separadamente e avaliar o que acontece, né, em cada pilha. Então vamos lá, galera. Ó, o que tem na pilha de Daniel? O que a gente precisa entender aí na pilha de Daniel? Primeira coisa, a pilha de Daniel é formada por eletrodos. Deixa eu colocar esses termos aqui, que a gente vai usar um termo, né, científico, eletrodos. Aí você vai perguntar, professor, diabo é eletrodo, né? Eletrodo, bem simples. São os metais, tá? Toda vez que eu pegar tipo uma barra de ferro com uma barra de alumínio, eu estou trabalhando com o quê? Com eletrodos, são os metais. Cobre, zinco, são metais. Então, os metais dentro da eletroquímica, eles são chamados de eletrodos, beleza? É daí que vai surgir as correntes elétricas. Então, o termo que é utilizado, os eletrodos. Para essa nossa pilha de Daniel aqui, para exemplificar, eu vou colocar assim, ó. Esse primeiro eletrodozinho aqui, que é essa barra, tá? Que eu vou até colocar aqui, vai ser uma barra de zinco, que está pintado aqui com essa cor bege. Isso aqui é o nosso eletrodo de zinco. Desse outro lado aqui, eu tenho um outro eletrodo, tá? Que está sei lá, um laranja escuro aí que eu coloquei. Esse outro eletrodo aqui é um metal de cobre, tá bom? Então, são barramentos, né? Esses barramentos de metais sólidos, né? Você pega esses barramentos, coloca lá interligado, ó. Eles têm que estar interligados aqui por um fio, tá? Um fio condutor. Ligo esses dois barramentos através de um fio condutor. Tudo bem? Os eletrodos são os metais. A primeira ideia é essa. Então, a gente tem três elementos aí, tem três componentes que desenvolvem a pilha de Daniel. O primeiro elemento químico é o eletrodo, que é o metal. O segundo, que a gente vai ter que trabalhar também e entender, isso, a gente vai chegar lá, Gabriel, tá? É o eletrólito. Vou trabalhar separadamente, tá, galera? Só para a gente tentar entender aqui primeiro o esquema. Os eletrólitos é a água aí que a Gabriele falou, né? Só que a gente não vai chamar de água, a gente vai chamar assim, ó, de soluções, tá bom? São as soluções. Por que soluções? Porque eu vou ter o eletrólito, que é a água, misturado a um outro componente, a uma outra substância química, tá bom? Então, eu vou ter uma solução. Os eletrólitos são as soluções. Então, eu tenho uma solução aqui, ó, aonde esse metal aqui, o zinco, ele está imerso dentro de uma solução. É como se eu tivesse um recipiente. Dentro do recipiente eu coloco uma solução e em seguida eu coloco o metal, tá? Deu para entender, Gabriel? Mas é essa a ideia mesmo, ó. O metal está dentro da solução. Você só vai trocar essa ideia aí de água para solução, tá bom? Professor, e que solução é essa, professor? Geralmente, galera, se utiliza a solução do próprio metal. E eu vou explicar mais à frente o porquê, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho zinco, então eu tenho que ter uma solução de zinco. Olha só isso aí. Eu tenho, no caso, eu tenho soluto, né? Lembra lá de solução? Eu tenho um soluto que é um sal de zinco, que quando ele entra em contato com a água, ele fica solúvel. Exemplo, o NaCl, ele não é sólido? Quando eu coloco ele na água, ele não se dissolve? Beleza? É a mesma ideia. Só que aí eu tenho um sal de zinco, né? Em vez de ser o NaCl, eu tenho um sal de zinco. Geralmente se utiliza, tá? Os sulfatos, os sais de sulfato. No caso aqui eu vou ter, ó,
S sulfato de zinco, né? Que é a solução, é feita de sulfato de zinco, que é o SO4. Deixa eu só apagar aqui, ó, desenhar isso aqui melhor para vocês. Aqui, ó, é SO4. Então, quando eu pego esse sal, ele é sólido, mas quando eu coloco ele em água, eu vou ter esses componentes iônicos aqui na parte aquosa, ó, dissolvido, o zinco, ó. No estado aquoso, ele vai estar dissolvido em água, mas o íon SO4, 2- no estado aquoso, tá? Então, essa soluçãozinha aqui, ela vai ser rica em íons, tá? De zinco mais 2. Então, aqui dentro dessa solução, eu vou ter vários íons de zinco mais 2. Aí, cuidado, viu, galera? Quando eu falo íon de zinco mais 2, eu estou falando que esses íons aqui, ó, eles estão dissolvidos dentro da água. Eles não são sólidos, tá bom? Eles são aquoso, porque ele está dissolvido na água. Eu consigo ver ele a olho nu, professor? Claro que não, né? Ele está dissolvido dentro da água, é uma solução. O zinco aqui, metálico, eu consigo ver, eu consigo pegar. Mas esse aqui que está dentro da solução, não. Eu sei que ele está lá, mas eu não consigo visualizar. Beleza? Então, a primeira ideia é essa. Do outro lado, é a mesma coisa, tá? Aqui do outro lado, ó, eu tenho também o eletrólito. Só que aqui, ó, o metal que eu tenho aqui desse outro lado é um metal de cobre. Então, eu vou fazer uma solução que contenha cobre, beleza? Então, eu vou pegar, fazer uma solução que contenha cobre. E eu vou usar o mesmo artifício. Existe lá no laboratório um metal, tem lá um soluto que é o sulfato de cobre, que é o SO4, tá? Que ele é sólido, até ele é azulado. Só que quando você coloca ele em água, ele forma isso aqui, ó. Cobre mais 2 dissolvido em água, mais o SO4, tá bom? Então aqui dentro dessa solução, eu vou ter vários metais de cobre, cobre mais 2 lá dissolvido, beleza? É a mesma ideia. Professor, se fosse o alumínio, eu teria que ter também uma solução de alumínio dissolvido, tá? Alumínio dissolvido dentro da água. Se fosse ferro, a mesma ideia. E por último, ó, a gente viu o eletrodo, que é o metal, o eletrólito, que é a solução, e por último, a gente tem que ter o que a gente chama aí de ponte salina. Vou escrever aqui, ó. Ponte salina. O que é essa ponte salina, professor? É esse tubinho aqui, ó. Vou até desenhar ele aqui, ó. Vou até botar ele aqui, axurar, né? Ele aqui, ó. É esse tubinho que interliga as duas soluções de eletrólito. Esse tubinho, ele é preenchido com uma outra solução que eu vou falar já já para vocês, tá? Então ele interliga o sistema, ele fecha esse sistema entre os eletrólitos, entre essas duas soluções. Então ele vai interligar esses dois. Tranquilo? Então, a pilha de Daniell, ela é formada pelos eletrodos, e ela é formada pelos eletrólitos e pela ponte salina. Então a gente tem que entender esses três componentes. A gente entendendo esses três componentes, o resto fica fácil, tá? Mas a gente precisa entender como é que cada um vai funcionar no processo, tá? No sistema da pilha de Daniell. Beleza? Então, vou passar aqui, galera. Ó, a gente vai iniciar aqui com os eletrodos, tá? A gente vai pegar só o eletrodo, vai analisar só o eletrodo. A ponte salina, o eletrólito, não me importa aqui, tá? A única coisa que me importa aqui é o eletrodo. Que isso fique claro. Então, como eu falei para vocês, esse eletrodo aqui é um eletrodo, um barramento de zinco. E desse outro lado aqui eu tenho um barramento de cobre, beleza? Tem dois eletrodos, zinco, cobre.
Professor, tem que ser diferente? Tem que ser diferente. Não pode ser o mesmo metal. Poderia ser um outro metal, professor? Poderia, não tem problema nenhum, tá? Mas a gente vai usar esses dois aqui. Mais na frente eu explico o porquê disso quando a gente chegar lá nos potenciais. Mas inicialmente, acreditem, tá? Se eu pegar o zinco e o cobre, o que vai acontecer? Esse metal zinco, até colocar aqui, ó. Vou escrever aqui do lado, que fica melhor. Zinco, vou colocar aqui desse outro lado aqui, ó, o eletrodo cobre. Quando esses dois metais estão em contato, o eletrodo zinco ele vai sofrer o que a gente chama de um processo de oxidação. Beleza? O zinco ele vai perder elétrons. E esse elétron do zinco ele vai andar pelo circuito elétrico aqui, ó, pelo esse fio, e ele vai chegar aqui até o cobre. Por isso que esse fio tem que estar interligado ao cobre. Então aí eu tenho o zinco sofrendo um processo de oxidação, consequentemente o cobre ele vai sofrer um processo que a gente chama de processo de redução. Tá bom? Como eu falei lá para vocês, a oxidação só pode acontecer se o processo de redução acontecer. Então, lá nas aulas que a gente viu, as aulas anteriores, a gente viu que a oxidação é perda de elétrons e a redução é o ganho de elétrons. Então, quando eu tenho dois eletrodos, um zinco e um cobre interligados, o zinco ele sofre um processo de oxidação, enquanto que o cobre acontece um processo de quê? De redução. Quais são os efeitos disso? Né? Que aí que é o interessante. Ó. O zinco ele vai perder massa, ele vai ficar menor, tá? Dá para ver aqui, ó, pelo desenho. Tá vendo aqui, ó? Ele inteiro. No momento que ele sofre o processo de oxidação, ele vai diminuindo, ele vai perdendo massa, tá? Porque ele sofre o processo de oxidação, ele vai se desgastando. Então, ó, o metal que sofre o processo de oxidação, ele perde massa. Ele sofre, tá? Esse perde massa aí, galera, a gente chama lá dentro da química, ele sofre o processo de corrosão, tá? Ele vai sofrer o processo de degradação. Vou até colocar aqui também, frisar isso, ó. Degradação. Então, o meu metal zinco ele está perdendo elétron lá para o cobre. Então, ele vai perder massa, ele vai sofrer um processo de degradação. Enquanto que lá do outro lado, o cobre, ó, ele vai aumentar a massa dele, né? Ele vai ter um ganho de massa. Vou colocar aqui assim, ó. Ganho de massa. Se tu pegar esses eletrodos antes e depois, tu vai perceber que um perdeu massa, sofreu oxidação, e o outro que sofreu o processo de redução, ele vai ter um ganho de massa. Entende aí? Aí a gente vai adicionar outras informações aqui, beleza? O eletrodo que ele sofre o processo de oxidação, ele é chamado de polo negativo, e o que sofre lá o processo de redução, tá? Ele é chamado de polo positivo. Esquema lá da pilha. Se tu pega uma pilha, tá? Do controle, qualquer controle, tu vai ver que a pilha ela tem um polo positivo e um polo negativo, beleza? Então, vou pegar só aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou aqui, ó. Minha pilhazinha aqui, ó. Pegar uma pilha Rayovac, qualquer pilha lá, ó. Ela vai ter nas extremidades, deixa eu ver se dá para aparecer aqui, ó. Pronto. O polo positivo aparecendo aí, ó. Polo positivo. E do outro lado eu tenho um polo negativo, tá bom? O polo negativo da pilha é onde acontece o processo de oxidação. E o polo positivo da pilha é onde acontece o processo de redução. Então, no polo negativo da pilha, quando a gente tem aqui, ó, que acontece o processo de oxidação, a perda de massa,
E do outro lado, que é onde acontece o processo de redução, há um ganho de massa, tá bom? Então, uma outra coisa, tá, que aí a gente precisa lembrar, que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Isso eu estou falando só de eletrodos, tá? Que é o seguinte, ó. O polo positivo, ou no caso aqui o polo negativo, ele é chamado de ânodo. E o polo positivo é chamado de cátodo. Beleza? Olha só. 3 informações aí, tá? Importante, que você não pode esquecer de jeito nenhum. Quando você trabalha lá na parte de processo de pilhas, né? Está falando de eletrodos. Um sofre oxidação, outro sofre redução. Quem sofre oxidação acontece perda de massa, né? O outro ganho de massa. Perceba que é sempre o contrário. O que sofre oxidação sempre ele vai ser o polo negativo e o que sofre redução ele sempre vai ser o polo positivo em processos galvânicos, tá? O polo negativo e o que sofre oxidação ele vai ser chamado de ânodo. O polo positivo ou quem sofre a redução ele vai ser chamado de cátodo. Então, tenho essas informações e essas informações aí são importantíssimas, viu, galera? Bom pegar esse esquema aí e lembrar disso. Então, eletrodo é isso. O que a gente precisa entender de eletrodo é isso. O que a gente precisa entender agora? Da parte do eletrólito. Tá? Vou passar aqui, ó. Eletrólito. Olha só. Botei o mesmo esquema, mesmo jeito. Só que agora eu não estou interessado no eletrodo, tá? E nem na ponte salina. Estou interessado somente aqui nas soluções do eletrólito, tá? O que vai acontecer com essas soluções durante esse processo de oxidação e de redução? Eu falei para vocês lá, ó, que aqui no zinco, né, ó, aqui no zinco, que é o nosso polo negativo, perdão, ó, nosso polo negativo aqui, chamado também, né, que eu falei para vocês lá, de ânodo, ele sofre processo de oxidação. Consequentemente, galera, tá vendo aqui o desgastamento aqui dessa barra? Ele era assim, agora ficou assim. Por que ficou assim? Porque o metal ele sofreu um processo de degradação. Ele sofreu perda de massa. E esse metal ele foi para onde, galera? Ele desapareceu? O que vocês acham? Esse metal que se desgastou aqui, ele foi para onde? Deve ter ido para algum lugar, né? Não pode ter perdido. O que vai acontecer com ele aí? Esse metal ele vai se desprender aqui e ele vai para dentro da solução, tá bom? No momento que ele se desprende, ele vem para dentro da solução. Então aqui ele vem na parte aquosa. Ele não vai ficar um pedacinho de metal lá, ele vai se dissolver aqui dentro. Ó. Eu vou ter zinco aqui dentro da solução dissolvido. Aí vocês vão perguntar assim, professor, mas não já tinha zinco lá, dissolvido? Tinha. O eletrólito ele tinha zinco. Mas nesse caso aí, como ele sofreu oxidação, a quantidade de zinco presente dentro da solução aconteceu o quê? Ela aumentou ou diminuiu? Ok, Michele. Exato, Amanda. Ele vai aumentar, tá? Então, a gente vai perceber que, ó, eu vou até fazer esse efeito aqui para vocês. A tonalidade, ela vai ser aumentada. Ela vai estar assim, uma tonalidade fraca e tal. Só que com o passar do tempo, quando ele vai sofrendo o processo de oxidação, o ânodo aqui, ó, vou deixar aqui de tonalidade aqui, ó. Ele vai sofrendo o processo de oxidação. Aí eu vou deixar só aqui, ó. Solução, tá?
E a gente vai ver aqui a parte, vou deixar aqui o eletrólito. A concentração dessa solução ela vai aumentar, ela vai ficar uma maior concentração de zinco lá presente, tá bom? De zinco mais 2. Então, desse lado aqui da pilha, do lado negativo, do polo negativo, a concentração ela aumenta. Beleza, Alisson, não tem problema não. Obrigado por ter avisado, tá bom? E aqui desse outro lado, a galera aí zoando já, o mestre do PowerPoint, né? Deu uma dor de cabeça lá, fazer isso aqui. Mas é assim mesmo, eu gosto. Desse outro lado aqui, ó, que a gente vai ter, deixa eu escrever aqui, o nosso cátodo, tá? E é onde acontece o processo de redução. E o metal que eu tenho aqui, que eu falei para vocês, é o cobre, né? Que é o polo positivo. E o que vai acontecer aqui com essa solução? Aí que é interessante, galera. Olha só. Eu falei para vocês que os elétrons eles estavam saindo aqui do zinco, tá? E eles estavam vindo para onde, ó? O cobre. Então aqui nesse metal eu tenho vários elétrons, beleza? Disponíveis, que eles foram doados lá pelo zinco. E aqui, ó, dentro da solução, eu falei para vocês que eu tinha o íon cobre mais 2, né, ó? Eu tenho íons aqui da solução de cobre mais 2. E esses íons, olha a carga deles aí, galera. Não é positivo, não é isso, ó? A carga desses íons é positivo. Então o que vai acontecer? Tem elétron dando bobeira lá na estrutura metálica, né, ó? Do metal. Então esses íons, eles não são besta não, eles vão ser atraídos por esses elétrons, ó. Esse cobre aqui é um cobre mais 2. Então ele tem uma carga mais 2. Ele, para ficar neutro, ele precisa de 2 elétrons. Então esse cobre ele vai migrar até a superfície do metal e vai arrancar esses 2 elétrons aqui, ó, presentes na estrutura dele. Tá bom? Exatamente. Como ele está migrando aqui, ó, para a superfície do metal e arrancando esses elétrons, ele vai ficar aderido na superfície do metal. Então o que vai acontecer? Isso não deu para ver direito não, mas aqui ele vai aumentar. Ó. Eu vou até realçar aqui. Ó. Ele vai aumentar o tamanho dele, por quê? Porque esses íons que estavam dentro da solução, eles estão, quando eles arrancam o metal, tá? Eles ficam aderidos dentro na estrutura do metal. Beleza? Então, se a gente for ver aí a grosso modo, a concentração desse lado aqui do eletrólito, ela vai diminuir, tá bom? A concentração, ó, ela vai diminuir. A quantidade de cobre mais 2 na solução, ela vai diminuir. Então, vai ficar assim, ó. Olha o efeito, ó. Tá escurinha, como ela vai diminuir, ela vai ficando mais clara, beleza? Então, exatamente, abaixa a concentração. Perceba que um é o contrário do outro. Aí tem as reações que estão acontecendo aí, claro, né? Eu poderia escrever, ó. Desse lado aqui, o que é que está acontecendo desse lado aqui? Deixa eu colocar aqui, ó. Esses detalhes aqui, ó. Reações, tá? Desse lado aqui, o zinco, metal, que é o sólido, né? Ele está sofrendo um processo de oxidação, ou seja, ele está perdendo elétrons. Zinco, ele vai passar para a forma mais 2 no estado aquoso. E vai perder aí, ó, 2 elétrons, sofrendo um processo de oxidação, né? Lembra lá, ó. Se os elétrons estão do lado dos produtos, ele sofreu o processo de oxidação, que a gente já tinha visto lá, né? O eletrodo. E desse outro lado aqui,
né? Que é o lado aqui do cátodo que sofre a redução. Vou botar aqui, ó, a reação. Que reação que está acontecendo aqui, professor? É o contrário. No caso aqui, ó, o cobre, que é o íon que está na solução, ele vai absorver esses 2 elétrons que é perdido lá pelo zinco e ele vai passar para cobre metálico no estado sólido, ó, cobre 0 metálico. Então esse cobre vai ficar aderido na superfície do metal. Por isso que em um há o desgaste e no outro há um aumento, né, da quantidade de compostos presente nele. Olha só, galera. Olha a ideia aqui que eu vou lançar aqui para vocês, tá? Imagine esse processo sendo reversível, tá? Esse processo sendo reversível. Em vez de esse elétron vir aqui para o cobre, ele ir lá para o zinco. Não vai ficar ao contrário o processo, né? O que iria acontecer? Ó? O cobre, em vez de ele aumentar de tamanho, ele ia diminuir de tamanho. O zinco, quando ele está com um tamanho menor, ele ia aumentar o tamanho dele. Até voltar ao tamanho normal dele. Beleza? Quando eu faço isso, eu estou invertendo o processo. Esse primeiro processo que eu mostrei para vocês é o processo galvânico. O contrário seria o processo eletrolítico, né? Que é o não espontâneo. Que eu vou explicar mais na frente para vocês. Mas é só para vocês começarem a perceber, tipo, quando eu estou usando lá o meu celular, tá acontecendo isso aqui, ó. Tá tendo perda de elétron, um eletrodo está aumentando de tamanho, o outro está diminuindo. Uma solução está aumentando a concentração, a outra está diminuindo. Depois que eu coloco ele lá na tomada, eu inverto o processo. Esse eletrodo, que ele aumentou de tamanho, começa a perder o tamanho, a solução começa a aumentar a concentração e o outro é o contrário. A solução diminui a concentração e aumenta o eletrodo, tá bom? Então esse processo é um processo reversível. Por isso que você pode recarregar a bateria várias vezes. Tá? Mas enfim, vamos passar, a gente chega lá nisso, tá? E por último, o que falta aí pra gente é a ponte salina, tá? O que vai faltar aí pra gente é a ponte salina. Qual é o papel dessa ponte salina? Alisson, tem esse problema também, tá? Mas muitas vezes está relacionado sobre o aquecimento, né, desses metais e tal. Às vezes a galera utiliza carregadores que eles não são os originais, entendeu? E às vezes a tensão que é gerada, ela é maior. E essa tensão maior pode provocar um aquecimento da bateria e, consequentemente, ela chegar a explodir, tá? E também existe aqueles problemas, tipo problemas de fábrica, tá? Dentro do desenvolvimento acontecem explosões. Tipo, eu lembro que o Samsung, não sei se era o S7 ou o S6, não lembro direito. Mas eles desenvolveram uma bateria, e uma bateria era feita, deixa eu ver, uma bateria era feita lá na Coreia do Sul, né? E a outra era feita na China. Eram duas fábricas diferentes. Só que uma apresentou o problema. Aí esses celulares, eles explodiam, tá bom? Sim, Raquel, é o seguinte, ó. Esse processo, ele é reversível até um certo momento, entendeu? Vai chegar um certo momento que esse processo, ele não é mais reversível. Porque quando ele volta, né, ele não volta para o ponto exato onde ele estava. Aí vai chegar um certo momento que vai ter que trocar essa bateria. Existem assim, estudos que desenvolvem processos que minimizam, né, esses problemas de viciar a bateria. E a gente também pode, tipo, ter algumas precauções, né? Tipo, a bateria só dá carga nela quando ela estiver totalmente descarregada, né? Não ficar dando poucas cargas, tipo, tá 20%, eu boto lá meu celular para carregar, aí quando chegar lá em 60% eu tiro, vou mexer nele de novo e pego depois, né? Uso
tá 10%, coloca e dá 50%, entendeu? Ficar fazendo esse jogo, porque tu tá fazendo esse processo vai e volta muitas vezes. Onde o ideal é tu tentar minimizar isso. Tipo, deixa eu descarregar, vou lá, dou a carga direito, quando deu tempo, tiro e começa a usar novamente. Porque aí tu vai ter uma durabilidade bem maior na tua bateria. Ah, a galera tá se acusando aí, né? Muita gente faz isso, galera. Muita gente faz isso, tá? Ah, quando chega a 100% ela para de carregar. Mas isso é o que o sistema te mostra, tá? Mas ele pode forçar um pouco mais. Não é o ideal tu forçar. O ideal é quando chegar a 100%, Raiza, chegar a 100%, tu vai lá, tira o teu celular, porque vai dar problema também se tu deixar mais, tipo, vou carregar à noite. Aí deixo lá, muita gente faz isso, carregando à noite, aí dorme, aí chega, sei lá, a pessoa vai dormir 10 horas, né? Aí meia-noite já carregou. Não sei se você está dormindo, você vai pegar no outro dia 7 horas da manhã. Então passou muito tempo. Não é interessante fazer isso, tá? Interessante é você esperar carregar, quando deu 100%, tira lá, que aí fica tudo bem, entendeu? Então você dá uma durabilidade maior à tua bateria. É que eu estava explicando, Amanda, ó, se tu tira antes, tu vai ter que fazer o processo outras vezes, entendeu? Tu vai fazer os processos mais vezes. Então, consequentemente, tu vai acabar, o que a gente chama de viciar a bateria, tipo, não pegar mais cargas, né? Essa parte de usar quando tá... Meu cachorro aqui tá perturbando. Sansão, vem cá, vem. Pra cá, vem, garoto. Desculpa. Vem cá, bebê, vem. Puxa, deu a doida no cachorro aqui. Aí o que acontece, ó. Se tu tá carregando e usando ele ao mesmo tempo, tá acontecendo os dois processos, né? Então, não é legal isso, tá? Não é interessante isso. O ideal é tu fazer uma coisa ou outra. Sem falar que tu corre risco ainda de pegar choque, né? Levar choque. Se der algum curto, alguma coisa, passar uma corrente maior do que o esperado, a galera pode levar um choque de boa. Não, é um gato. Passou um gato aqui, ele fica louco. Desculpa aí, galera. Então, deixa eu falar da ponte salina, tá? Deixa eu falar da ponte salina. O que essa ponte salina vai fazer? Deixa eu colocar aqui, ó. Ponte salina. A ponte salina, ela tem duas funções, viu, galera? Duas funções. Deixa eu escrever essas funções aí que são importantes. Primeira função. Ela fecha o circuito. Aí você vai falar assim, como assim, professor? Como é que fecha o circuito? O esquema é o seguinte, ó. Se colocar uma lâmpada bem aqui, ó, tá? Os elétrons vão sair daqui, aí vão passar aqui, ó, pela lâmpadazinha. Essa lâmpada ela vai acender. Aí vem para cá, né, o processo normal. Se tu pegar essa ponte salina e tirar essa lâmpada que está acesa, ela deixa de funcionar. Ou seja, o fluxo de elétron ele não acontece mais. Então, eu preciso que as duas soluções elas estejam em contato. Ei, rapaz, dá um tempo aí. Deixa eu só pegar aqui meu cachorro para ele ver se ele se aquieta. O que foi, bebê? Para, deitava. Vem cá, vem. Pronto, galera, pronto. Então, ó, a gente vai ter aí a ponte salina inicialmente. Não, macho, fica quieto. Inicialmente fechando o circuito, beleza?
Então, sem a ponte salina, a gente não tem aí como fechar o circuito. A segunda coisa que ela faz... Não tem jeito não. A segunda coisa que ela faz é despolarizar. Deixa eu só ver um negócio aqui, galera. Rapidinho. Pera aí. Desculpa esses incômodos aí. Tem um gato do vizinho aqui que não deixa o Sansão em paz. Pronto, ó. A segunda coisa que ela vai fazer aí, deixa eu voltar aqui e ver se dá certo. A segunda coisa, ela vai despolarizar, tá? Ela vai despolarizar o circuito. De que forma? Ó, o gato passando aqui no telhado, sacana. Ó, aqui eu tenho um zinco, aqui eu tenho um cobre, tá beleza? Eu falei pra vocês... Pera aí, galera, deixa eu fechar a porta aqui. Não vai dar certo, não. Sam, vem, Sam. Ei. Que isso? Bora. Entra. Pronto, daqui já foi. Bora, daqui já foi. Cadê o mouse, mano? Posso pegar ela chegando não. Pronto. Tem que identificar. Latinha não. Pronto, cara, desculpa. Ó. Na próxima vez eu vou colocar aí trancada ali pra ver se dá certo. Então embora. Olha, então o esquema é o seguinte. Eu falei lá pra vocês que essa concentração aqui, ela ia ficar concentrada, ou seja, ela ia ficar rica em zinco, né? Mas ela ia ter uma quantidade de íons de zinco muito grande, né? Ou seja, se você analisar essa solução aqui, o íon zinco ele tem cargas positivas. Então, eu teria uma solução, teoricamente, de cargas positivas, tá? Aí você pode dizer assim, professor, mas não tinha o sulfato aí, que era sulfato de zinco, não ia ter o SO4, que tinha lá cargas negativas? Aí eu vou dizer assim, sim, e faz uma certa compensação. Só que eu aumentei a quantidade de íons de cargas positivas. Ou seja, nessa solução eu tenho mais íons de cargas positivas do que íons de cargas negativas, tá? E aqui desse outro lado é o contrário. Eu vou ter uma grande quantidade de íons sulfato, né, ó, que eles vão ter cargas negativas. Perceba lá que eu falei que o cobre ele é proveniente do íon do sal sulfato de cobre, né? Então eu teria aqui, ó, muitos íons de cargas negativas. Teria algum cobre aqui de carga positiva, mas é muito menor em relação a esse outro íon. Então, eu teria aqui, ó, uma solução, vou colocar assim, ó, uma solução. Opa, eu teria uma solução iônica de cargas positivas, e aqui desse outro lado eu teria uma solução iônica de cargas negativas, tá bom? Por quê? Porque aqui a quantidade desse lado aqui, ó, de cobre, ela ficou depositada lá no metal. O que ficou na solução foi só os íons sulfato, e os íons sulfato têm carga negativa. Enquanto que desse outro lado, eu vou ter uma quantidade bem superior de íons zinco mais 2, tá bom? Então, o que acontece aqui? Ei, Sansão. Eu vou ter uma polarização dos íons, tá? Das soluções. Eu vou ter uma solução parcialmente positiva e vou ter uma outra solução parcialmente negativa. E a ponte salina, ela vai ter a função, tá? Ela vai ter a função de tentar neutralizar essas cargas ou compensar essas cargas. Tá? Hoje tá difícil, viu, galera? Hoje tá difícil aqui. Tá zangado aqui com tudo. Ei, garoto. Para aí, rapaz. Então, ó.
A ponte salina, ela é um tubo, tá? A gente tem lá no laboratório, pode ser de vidro, tá? Pode ser até botar uma mangueira, aí nas pontas aqui você coloca um algodão. Aí dentro dela, tu faz uma solução, geralmente, uma solução de KCl, que é cloreto de potássio. Aí tu vai ter os íons de potássio, tá? Positivo, e tu vai ter íons de cloro que são negativos dentro dela. Então tu vai ter o esquema seguinte, ó. Vai ter íons cloreto negativo e íons de potássio que é positivo. Aí como é que faz para despolarizar isso aí, ó? Como eu tenho o zinco aqui de carga positiva, o íon cloro de carga negativa, ele vai ter uma tendência de vir para dentro dessa solução. Então eu vou começar a ter íons de cloro negativo aqui dentro, que é justamente para compensar essas cargas positivas. Por isso que é despolarizar, é tirar a polarização da solução. Enquanto que desse outro lado aqui, ó, eu vou ter esses íons de potássio de cargas opostas, ó, positivas, que é justamente para neutralizar essas cargas negativas aqui do íon sulfato. Ou seja, eu vou ter essa ponte salina atuando de duas formas. Fechando o circuito, permitindo que a corrente elétrica aconteça. E a outra coisa é despolarizar as soluções. Beleza? Então, galera, existe uma representação, tá? Aí eu prometo que eu paro por aqui, tá? Existe uma representação esquemática para a pilha de Daniel, tá bom? Aquela pilha lá que a gente fez, a gente colocou aqui, ó, zinco, cobre, ela é representada bem aqui, ó, por essa equaçãozinha aqui que a gente colocou. Então, como é assim, ó, o lado esquerdo tá, na verdade, assim, vamos pegar aqui, ó, tá vendo que ela está dividida entre o zinco e cobre? Essa parte aqui vermelha, esses dois traços aqui vermelhos, ela indica a ponte salina, tá bom? Do meu lado esquerdo, que está aqui, ó, o zinco, né? Zinco 0, que é o zinco na forma sólida, que é o metal, e o zinco mais 2, que é na forma aquosa da solução. Então, esse lado aqui, a gente fala que é o polo negativo, é onde, né, a gente tem o ânodo, e é onde acontece o processo de oxidação. Tá? Então, sempre do meu lado esquerdo é onde vai ser o polo negativo da pilha, é onde vai acontecer a oxidação e é onde que eu chamo de ânodo. Enquanto que o meu lado... Enquanto que o meu lado direito, eu respondo já, mano, tá? Enquanto que o meu lado direito aqui, ela vai ser o meu polo positivo, é onde vai acontecer o processo de redução, né? E aonde eu vou ter o... é assim. Aqui eu vou ter o cátodo, beleza? Então, a ideia é essa. Então, quando tu vê a representação dessa forma aqui, entende-se isso, ó. E esse tracinho aqui, que é justamente os pares, ó. Metal, solução. Metal, solução. Tá bom? Amanda, eu não entendi a questão da proporção. Ah, sim, está relacionado sim à reação. Ó. Se tu for ver aqui, ó, aqui está acontecendo a oxidação, né? Ó. O zinco está saindo de 0 para mais 2, então está perdendo elétron. Enquanto que aqui, ó, se tu for ver, está acontecendo o processo de redução, ele está saindo de mais 2 para 0. Então dá para se tocar. Ó. Do lado esquerdo sempre fica o processo de oxidação, do lado direito sempre o processo de redução. Tudo bem? Então, isso aqui eu vou deixar lá como atividade para vocês, galera. Tá? A aula se estendeu bastante aqui, já dá 3 horas. Eu peço perdão pelo Sansão aqui também. Ó, eu deixei um exercício de fixação. Ele te dá esse par de elétrons aí, ó, mas é tranquilo. Ó. Ele te pergunta quais são as semi-reações que vão acontecer, qual é a reação global,
Dá pra gente fazer até isso aí. Quem sofre oxidação, quem sofre a redução, quem é o eletrodo positivo ou cátodo, quem é o eletrodo negativo ou ânodo, entendeu? Qual eletrodo será gasto, qual dos eletrodos terá sua massa aumentada, beleza? A reação global. Vamos lá, ó. Deixa eu fazer essas duas aqui com vocês. Deixa eu resolver essas duas com vocês, as outras vocês fazem. As semi-reações, ele está falando da reação, ó, de oxidação e ele está falando da reação de redução, tá? Então essas são as duas semi-reações. Então, eu disse lá para vocês, ó, que do lado esquerdo acontece a reação de oxidação. Então eu tenho lá, ó, cobalto formando cobalto 2+. Se ele fez o cobalto 2+, galera, ele perdeu quantos elétrons? 2 elétrons. Então a semi-reação de oxidação é essa. Aqui do outro lado eu tenho o ouro, né, que é o AU. Ó. AU 3+. Se é 3+, e ele está sofrendo um processo de redução, então ele vai ter que ganhar quantos elétrons para vir para zero? 3, não é isso? Ó? Vai ganhar 3 elétrons e vai vir aqui para ouro 0. Então aqui é a semi-reação de redução. Aí a Gabriela está perguntando, professor, e a reação global seria? É quando eu pego a reação de oxidação, de redução e somo elas. Como assim, professor? Isso aqui, ó, cobalto formando cobalto 2+, mais 2 elétrons. E aqui, ó, ouro 3+, mais 3 elétrons, formando ouro, tá bom? 0. Essa aqui é a reação. Aí eu vou somar essas duas reações. Aí o que eu tenho que fazer na hora de somar essas duas reações? Eu tenho que cancelar os elétrons, beleza? Só que aqui eu percebo que aqui em cima eu tenho 2 elétrons e aqui eu tenho 3 elétrons. Não tenho como cancelar. Aí eu vou usar aquele método da multiplicação. Lembra lá da equação de Hess? Aqui em cima, ó, eu vou multiplicar por 3 e aqui embaixo eu vou multiplicar por 2. Quando eu fizer isso, ó, essa reação vai ficar assim, ó. Cobalto vai ficar 3 cobalto, formando 3 cobalto 2+, mais 6 elétrons. E aqui, como eu estou multiplicando por 2, vai ficar 2 ouro 3+, mais 6 elétrons, ó, ficaram iguais, formando 2 ouro. Aí eu pego aqui, ó, e somo. Quando eu for somar, eu tenho que cancelar os elétrons. Esses 6 elétrons é cancelado com esse outro aqui. Então, quem está no reagente, fica no reagente, então vai ficar ali, ó, 3 cobalto mais 2 ouro, 3+, formando 3 cobalto, 2+, ali em cima, mais 2 ouro. Então, essa aqui, ó, é a nossa reação global. A reação global é a soma da reação de oxidação com a reação de redução, sendo que tu tem que cancelar a quantidade de elétrons. Aí muitas vezes você vai usar esses artifícios aqui, ó. Vai ter que multiplicar para fazer cancelamento. Tá bom? E é fácil. Quando eles não são iguais, a quantidade de elétrons que tem aqui, tu joga ele aqui em cima para multiplicar, e a que tem embaixo tu joga aqui para multiplicar. Que aí vão ficar iguais, beleza? Aí o restante vocês conseguem identificar, ó, quem sofre oxidação, quem sofre redução. Isso aí vocês conseguem fazer de boa. Aí fica como atividade aí para vocês. Ótimo, que bom então. Eita, tô com a voz seca aqui. Vou colocar lá no Classroom, tá bom, Vanessa? Gente, eu agradeço, tá? Aí a galera ter ficado até agora assistindo a aula. Sei que foi um pouco cansativo hoje. Muita informação, né? Muita informação aí. Mas é isso, tá? Se tivesse ela, ia ser a mesma coisa. Só que vocês iam escrever, né?
Eu vou pegar essa aí, ó, vou salvar lá em PDF, mando lá, boto também no Classroom. E a videoaula eu também vou colocar lá salvo e deixar as atividades lá para vocês, beleza? E no mais é isso. Eu já lancei a nota da galera, quem estiver me devendo nota, eu acho que eu entrei em contato com alguns. Mas se tiver alguma coisa, pode conversar comigo que a gente desenrola, beleza? Vou lá, abração, obrigado, desculpa novamente, né? Sansão hoje tá louco aqui, os gatos aqui passando aqui, o Sansão ficou loucão aqui. Mas deu certo, no final deu certo. Obrigado pela paciência de vocês, galera. Vou lá, tchau.